Então, vocês já estão com as atividades em mãos, tá? A segunda atividade remota de língua portuguesa, certo? E vocês já puderam perceber nessa atividade que o foco da aprendizagem dessa atividade é o compreender e o interpretar de um texto. O foco dessa atividade é esse, tá bom? Logo de cara, vocês receberam, logo na primeira aula, como vocês estão vendo aí na atividade de vocês têm como aula 1 uma crônica de Otton Lara Rezende, certo? Vista Cansada, que logo a gente vai falar sobre ela. Mas o que é que eu quero trazer para vocês de início? O que é o compreender e o que é a interpretação de um texto, tá? A compreensão de um texto é a análise e a decodificação do que está realmente escrito, do que está ali no texto, tá? Seja nas frases, nas ideias presentes. Isso é a compreensão, é o que traz ali, né, naquele texto, o que é que ele quer trazer para mim. Eu leio o texto e trago essa ideia comigo, tá bom? Já a interpretação do texto está ligada às conclusões que eu posso tirar da leitura que eu faço daquela compreensão do texto, tá? É as minhas ideias, aí eu vou trazer comigo as minhas leituras de outras coisas que eu já faço, né? A leitura de mundo que eu tenho, de outras realidades, que eu trago para dentro daquele texto que eu estou lendo. Isso é o interpretar, tá certo? Então, a partir desses conceitos que eu trago, do que é o interpretar e do que é o compreender, agora a gente vai para a atividade que vocês receberam, certo? Que, no caso aí, é uma crônica de Otton Lara Rezende, tá? Na atividade, vocês podem depois estar pesquisando quem é esse autor, quem é esse escritor, porque é muito importante, gente, assim, quando a gente lê um texto, quando a gente pega um texto para ler, muitas vezes a gente cai no erro de ler um texto somente para interpretar, somente para a gente responder uma atividade. Mas no mundo que nós vivemos hoje, é muito importante a gente conhecer também quem é aquele autor, quem é aquele escritor. Porque quando a gente senta para escrever, por trás da nossa escrita existe uma realidade de mundo, existe um conhecimento daquele escritor que está ali sentado escrevendo aquele texto. Então é muito importante a gente conhecer quem é o autor e escritor, até mesmo para a gente se aprofundar mais na interpretação do texto, tá certo? Então, logo vocês podem perceber aí, eu tô aqui ao lado, vocês podem até perceber aqui pelo meu óculos, que eu tô com a tela ligada, que é a tela do meu computador. Porque aqui eu vou acompanhando a atividade junto com vocês, tá bom? A gente vai fazendo isso. Eu vou trazendo aqui ao lado, vocês vão poder estar vendo partes dessas atividades que eu estou colocando aqui para vocês, tá certo? Que é partes da atividade que vocês receberam. Tá bom? Então, nessa primeira aula, como vocês estão vendo aí, ó, Vista Cansada, de Otton Lara Rezende, eu não vou fazer a leitura do texto, porque fica muito cansativo para vocês que vão estar acompanhando, tá bom? Mas eu vou deixar que vocês em casa mesmo leiam o texto e que vocês, por si, consigam trazer para vocês a compreensão desse texto, tá bom? Porque se eu for ler para vocês esse texto aqui, vai ficar muito cansativo para vocês em casa, porque vocês vão estar vendo, vão estar ouvindo, às vezes a aula fica um pouco monótona, cansativa. Se nós estivéssemos em sala de aula, seria bem diferente, tá? Nós faríamos leitura bem diferenciada. Mas como nós estamos em situações diferentes, né? Vocês estão em casa, e eu aqui, fica complicado fazer a leitura e vocês só ouvindo. É muito cansativo. É bom que vocês em casa leiam, para vocês poderem trazer a compreensão e a interpretação que vocês vão tirar desse texto, tá bom? Então, nós temos aí, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse texto aí, vocês vão perceber que
é uma crônica, e aí a gente vai para o gênero crônica. O que é o gênero crônica, professora? O que é essa questão desse gênero? O que é que trabalha esse gênero? Qual é o foco desse gênero? Bem, a principal característica do gênero crônica é trabalhar a realidade, o dia a dia, o cotidiano do que está em torno de nós, certo? E quando a gente traz essa crônica de Otto Lara Rezende, ele fala muito sobre a perspectiva do olhar, o nosso olhar diante a realidade que nos cerca, né? A realidade que está em torno da gente, o que é que a minha visão diante de algumas coisas, ela está observando ali. Então, essa crônica de Otto Lara Rezende, ele fala sobre isso. Eu queria trazer só um trechinho bem importante, né, desse texto, que eu acho que mexe muito com a gente, mexeu comigo e vai mexer com você também, certo? Quando ele diz assim, você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre pontualíssimo o mesmo porteiro. Dava-lhe um bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia, o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Ou seja, mas por que a senhora trouxe esse trecho, professora? A questão do cotidiano. Nós estamos muito acostumados a todo dia aquelas mesmas coisas, as mesmas coisas. E a gente não percebe aquele olhar diferente na questão do nosso cotidiano, certo? Porque, gente, por mais que a gente passe por coisas corriqueiras, mas sempre tem um olhar diferente diante daquilo que a gente está vendo, certo? E é isso que o trecho, a crônica de Otto Lara Rezende traz, que é perfeita. Se aprofundem da leitura, vocês vão adorar. Então, nessa primeira atividade aí, nesse primeiro momento dessa atividade, nós temos aí como aula 1, conhecer esse gênero crônica de Otto Lara Rezende, a leitura e a interpretação desse texto, tá certo? A compreensão desse texto. Vocês vão primeiro ler para compreender. O que é que aquele texto está trazendo para mim? Quais as informações que ele está trazendo? Qual é o foco? Qual é a principal característica desse texto? Tá? Qual é o tema? Então, isso é a compreensão desse texto que vocês irão fazer, tá bom? Aí, logo em seguida, vocês vão descendo, logo abaixo aí, vocês vão ver, ó. Convido você a acessar o link, aí vocês têm o link aí, tá? https://www.youtube.com/, porque vocês vão ouvir o texto de uma forma mais envolvendo a leitura de uma maneira mais interpretada, bem mais dinâmica. Então eu convido que vocês em casa acessem esse link aí para que vocês possam ouvir a leitura desse texto, que é lindíssima, gente, lindíssima. Nos envolve pra caramba, nos traz essa magia, certo? E aí vocês vão se aprofundar mais ainda, vocês vão trazer a sua leitura junto com essa leitura que vocês vão estar assistindo aí nesse link, tá bom? Então vão para esse segundo momento aí dessa aula, acessem o link aí, tá? E tentem ouvir a leitura desse texto, ok? Bem, outro momento importante também na leitura desse texto vai ser vocês se aprofundarem sobre o estudo do gênero crônica, tá? Suas características. Tem o acesso aí desse link também, que vocês podem estar entrando. É https://crônicasbrasileira.org.br. Lá vocês vão se aprofundar mais sobre o gênero crônica e entender mais sobre esse gênero. Que em outra aula eu vou estar trazendo para vocês o conhecimento do gênero crônica, tá bom? Em outra aula. Essa nós estamos abordando sobre essa atividade remota, tá bom? Então, aí agora a gente vai entrar na aula 2. Nessa segunda aula, você vai estar respondendo, aí você vai trazer a prática da compreensão mais a interpretação textual,
tá? Aí vocês vão praticar agora a mistura da compreensão e da interpretação textual. Lembrando para vocês que a compreensão textual é aquilo que eu compreendo daquilo que está no texto. O que é que aquele texto está trazendo para mim? Já na interpretação textual, eu vou trazer a compreensão daquilo que eu li, mas outras coisas que vai envolver a interpretação. O que é que aquele texto está trazendo? O que é que eu posso trazer do meu mundo para inferir naquele texto ali? Tá bom? Então, aí sim, vocês vão juntar esses dois e vão trazer para responder esse segundo momento da aula, que é a aula 2. Aí vocês vão estar respondendo algumas questões, a questão 1, a questão 2, a 3, a 4. A quinta questão diz assim, você acha que o título do texto está coerente com o seu conteúdo? Aí vocês vão lá para o texto, lá no título Vista Cansada. E com a leitura que você fez, aí você vai trazer o seu interpretar. Você compreendeu ali o que o texto disse? Aí você agora vai trazer o seu interpretar e vai juntar nessa quinta questão. É a sua interpretação diante o título com o texto. O que é que o título Vista Cansada tem a ver com o título, com o texto? Está coerente? Tá? E aí vocês vão trazer a análise dessa questão. Tá ok, meninos? Pronto. Já na sexta questão, né, aí a gente já vai mais para a questão mais ampla do texto, né? Diz assim, o que é o monstro da indiferença? Que na visão do narrador se instala na vida das pessoas. Você já percebe que ele já se aprofunda mais da compreensão textual, né? Aí ele já mergulha mesmo no que o texto quer trazer pra gente, tá bom? Então, a sexta, a sétima questão, ela traz muito esse aprofundamento da interpretação textual. Ok, meninos? Toda essa atividade, vocês estão vendo que é abordando o interpretar e o compreender textual, tá? Pensem bem nisso, entendam bem isso que eu estou dizendo, por quê? Porque nós vamos, ao longo desse ano letivo, trabalhar muito com interpretação e compreensão textual. Por quê? Porque esse ano é ano de Prova Brasil. E vocês, meninos do 9º ano, vão ter que se aprofundar muito em leitura, em tema, objetivo de uma leitura, o que é que traz a análise disso, daquilo. Então, lembrem-se disso, tá? Foquem bem nisso aí, porque é o que nós iremos fazer muito esse ano. Ok, meninos? Bem, entrando agora na aula 3, já na aula 3, nós iremos trabalhar a leitura de um livro que é chamado, eu acredito que vocês já ouviram falar, se não ouviram falar, vão ouvir falar comigo agora, tá? Mas é uma leitura que eu tenho o maior prazer de apresentar para os meus alunos, que é a história do Pequeno Príncipe. É um pequeno menino lá que vive num planetinho isolado com uma rosa e eles começam a ter uma relação entre uma rosa e um menino, um pequeno príncipe, e ele sai um pouco desse planetinha dele ali e vai visitar o nosso mundo aqui, o planeta Terra, tá? Então, assim, a história é linda, é perfeita, é uma história. Eu lembro que eu lembro que a primeira vez que eu li O Pequeno Príncipe, eu tinha 17 anos. Me apaixonei pela essa história. Quando eu fiquei grávida, olha eu trazendo um pouquinho da minha história de vida. Quando eu fiquei grávida de Francisco, foi o primeiro livro que meu filho ouviu. Ele não leu, né? Porque ele estava na minha barriga. Mas eu lembro que eu estava com ele e eu sempre lia em voz alta o livro para ele, e eu lembro que toda vez que eu li esse livro, ele se mexia muito na minha barriga. E a gente percebe que a leitura já estava imergida dentro dele nesses momentos, né? Então, O Pequeno Príncipe é uma obra maravilhosa. E nessa aula 3 aí, vocês vão ter, né? Eu vou estar compartilhando com vocês no grupo do WhatsApp a história do Pequeno Príncipe, que vocês podem estar lendo o livro, tá? E que vai ajudar vocês também a melhorar mais
a compreensão e a interpretação textual de vocês, tá? E ajudar vocês também a responder essas questões. Eu vou estar compartilhando com vocês nos grupos, tá, meninos? Então, vamos lá. Aí diz assim, na 8ª questão. No livro O Pequeno Príncipe, há várias frases poéticas. Professor, o que é uma frase poética? Frase poética são frases que traz a questão lúdica, a questão emocional, o eu lírico daquelas passagens do livro ali. E traz muita, viu? O livro Pequeno Príncipe é repleta de frases poéticas. Repleta. Vocês vão ver aí na leitura que vocês fizerem, tá? E aí diz assim, carregadas de significados e por isso mesmo podem ser aplicadas em outros contextos. Eu trago muitos trechos desse livro na minha vida, na minha prática diária. Eu trago muitas passagens desse livro, muitas. Então, diz assim, ó, das frases a seguir, copiadas do livro, qual delas pode ser relacionada com a crônica acima estudada? Então, vocês vão pegar, tem 4 opções de frases aí, e vocês vão pegar aquelas que mais têm a ver com a crônica que vocês acabaram de estudar acima, de Otto Lara Rezende, tá certo? Então, vocês vão ler e vão trazer esses trechos do livro O Pequeno Príncipe que está relacionada com a crônica de Otto Lara Rezende, Vista Cansada, ok? Tem 4 opções aí, vocês vão escolher uma delas, certo? Na 9ª questão, nós temos assim. As crônicas podem ter várias classificações, depende da intenção do autor e da linguagem utilizada. Analisando a crônica Vista Cansada, podemos classificá-la como uma crônica narrativa, reflexiva, humorística e futebolística. Essa resposta eu já trago para vocês na aula sobre o gênero crônica, que é o que vem na outra aula para vocês aí. Tá certo? Então, vocês vão acessar essa aula falando sobre o gênero crônica para que vocês possam estar se apoderando mais do gênero crônica, conhecendo mais esse gênero. E aí vocês vêm e respondem essa questão aí, tá certo? Essa aula está gravada aí para vocês também já, ok, meninas? E na 10ª questão, no penúltimo parágrafo da crônica, tem assim: o ponto de interrogação é usado em frases, em algumas frases. O que ela quer reforçar, tá? Em algumas frases no texto. Todas essas perguntas estão referentes ao texto Vista Cansada de Otto Lara Rezende, tá bom? Então, vocês vão analisar e vão estar respondendo essa questão aí. Bem, gente, qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários abaixo, que eu vou estar respondendo para vocês. Ou vocês podem estar lá no nosso grupo WhatsApp me perguntando, que eu tiro as dúvidas que vocês vierem a ter sobre essa atividade remota. Espero que eu tenha ajudado vocês. A Proquela está aqui justamente para estar auxiliando nessas atividades. Um beijo bem caloroso e bem quente da professora Kelly. Tá certo, meninas? Tchau, tchau!